Amém. Hoje, quem recebeu minha mensagem hoje aí? Quem recebeu? Quem não recebeu minha mensagem hoje aí? Levanta a mão, no meu celular. Então não tem teu número, tá faltando me dar o teu número. Amém? Às vezes eu mando, às vezes não mando, né? Eu não mando todo o culto para vocês assim, pastor chato, né? Tá mandando mensagem toda hora, né? Mas às vezes eu mando, às vezes eu não mando. E eu mando um convite para as pessoas, para que elas possam buscar o Senhor. Pastor, mas não é chato isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque por que eu mando um convite? Por que eu mando uma mensagem convidando as pessoas? Não é porque é para mim, porque é para você. É para você ser abençoado. É para você ter experiências com Deus. É para você ser edificado. É para você receber uma palavra que vai te sustentar, que vai te fortalecer, que vai te aumentar a tua fé e que vai te dar mais esperança e fortalecimento. É para você. Não é porque eu quero ver a igreja cheia, a igreja transbordando. É legal isso até, mas não. É porque eu quero que você, a sua vida, a sua família, sejam abençoados. E por isso que às vezes o pastor parece chato. É ou não é? Parece repetitivo, parece que xinga, parece que, nossa, para que falar desse jeito? Quem aqui já teve, ou tem, né, pai ou mãe, que era daqueles casca grossa, assim, que pegava a vara e tal? Quem? Quem aí? Eu também. O bicho pegava lá em casa. E por que que às vezes pegava? Porque nós não fazíamos o que devia fazer. Porque a gente não caminhava no caminho que devia caminhar, sob a orientação que era dada. E é a mesma maneira que Deus, pela sua bondade, graça e amor, às vezes passa a vara em nós. Nos chama a atenção. E como é que muitas vezes ele chama a atenção? Às vezes pelo pastor, porque ele está advertindo. E o que é melhor, a gente ser advertido ou a gente ser corrigido? Advertido, porque é uma advertência, cuidado. E corrigido é quando já fez errado. É ou não é? Sim. Né? Então, é melhor a gente ser advertido, a gente trabalhar na prevenção dos problemas ou na correção dos problemas? Na prevenção. Por isso que as mulheres duram mais que os homens. Vão mais no médico, faz mais exame, né? E os homens não dá nada. É ou não é? Esses dias eu fui no médico, eu achava que eu não estava muito bem. E aí eu disse, até falei para a Dani, disse, olha, eu vou no médico, vou pedir uma bateria de exames. E, rapaz, eu nunca vi tanto exame. E realmente deu 17 páginas os meus exames. Deu muito exame. E porque eu achava que alguma coisa parecia que não estava muito certo, né? E depois que a gente passa da faixa dos 4.0, né? Turbinado, interculado, né? Aí parece que a gente tem que cuidar um pouquinho mais. E quando eu estava com a médica, ela disse assim, eu vou pedir para alguns exames para ti, inclusive, eu vou pedir exame de próstata, tá? Aí eu disse, quê? Que eu já pensei, né? Oi? Elas, não, tu fica tranquilo que é sangue, é exame de sangue. Eu digo, bom. Bom. Porque lá atrás não era assim, né? E eu já fiquei preocupado. E o homem não gosta de fazer exame, o homem não gosta de ir no médico, o homem não gosta de às vezes, até ter que prestar conta. A mulher, ela não, a mulher tem alguma coisa, ela já corre para o médico. E ela já é ensinada desde criança a trabalhar na prevenção. Então, por isso que normalmente, né, em questão de saúde, as mulheres até duram mais. E por que às vezes não duram mais as mulheres? Porque aí pega uma outra coisa, o lado emocional.
o lado emocional. E até isso Deus, ele cuida de nós. Falei antes que Deus, ele adora uma festa. Vocês acham que é verdade ou mentira? É verdade, gente. Senão Deus não tinha dito, façam a festa dos pães asmos. Façam a festa da Páscoa. Façam a festa dos tabernáculos. Façam a festa de Pentecostes. Deus, ele gosta que o seu povo viva em alegria. E por que não vive em alegria? Por que muitas vezes a gente não está alegre? Por que muitas vezes a nossa vida não desfruta de uma vida alegre, com alegria? Quero ler junto com os irmãos e trabalhar nessa noite algo que Deus colocou no meu coração, começando pelo livro de João, no capítulo 15, no verso 16. Nesse texto aqui, João escreve o seguinte, ele diz, algo que Jesus, ele declarou, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e os designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir a Deus, ao Pai, em o meu nome, em o nome de Jesus Cristo, ele vô-lo conceda. Que maravilha isso! Olha que grande promessa, olha que palavra fantástica o Senhor Jesus, ele deixou para cada um de nós. Ele diz, tudo quanto pedir a Deus, no meu nome, crendo no meu nome, ele vai lhe conceder. Agora eu quero fazer uma pergunta. Todas as suas orações são respondidas? Todas as suas orações estão gerando o resultado que você espera? Todas as suas necessidades, quando você diz, Pai, Deus, em nome de Jesus, tem acontecido? Vamos discorrer a respeito disso um pouco. O Senhor, ele começa dizendo assim, olha, não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu é que escolhi. E aqui tem algo muito interessante, gente, porque existe uma presunção, às vezes nossa, que fui eu que escolhi a Deus. Existe uma presunção, às vezes, da nossa parte, que é eu que escolhi estar na igreja, que é eu que escolhi o ministério, que é eu que escolhi, é porque eu escolhi. Não. Foi o Senhor que escolheu. E ele diz, e eu também escolhi e designei. O que é designar? É dar sentido, é dar uma direção, é dar uma tarefa, é dar um propósito para a vida. Então o Senhor está dizendo que eu te escolhi e eu te dei um propósito de vida. E esse propósito tem algo muito importante, que não é para que você faça o que você quer fazer, mas é para que você dê fruto. A sua vida, o seu propósito, ele tem que frutificar. E esse fruto, ele precisa permanecer. E quando você entender isso, que você não faz o que você quer, que você não está ali porque você acha que é que você que decide, que você não está fazendo o que está fazendo porque você acha que é você que escolheu, mas fui eu que te designei. E quando você entende isso e você começa realmente a produzir coisas, e essas coisas que você produz, essa vida que você agora está vivendo, começa a ver um resultado duradouro, porque permanecer é permanente. Dura. O que vai acontecer? Tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai conceder.
tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai conceder. E Jesus, Ele confirma lá em Apocalipse, no capítulo 3, 20, Ele diz assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Olha que legal isso, gente. Quando você está na sua casa, você só vai abrir a porta em 3 momentos, eu acho, né? Quando você quer entrar em casa, quando você quer sair de casa, ou quando alguém bate na sua porta. E quem é que bate na porta aqui? É você ou é Jesus? É Jesus. Ele diz, eu te escolhi, eu bati na tua porta. Falhou. Não, voltou. Eu bati na tua porta. E se você que está lá dentro, ouvir, e for lá e abrir para mim, aí nós vamos ter comunhão, meu querido. Aí a tua vida muda, a tua realidade muda, eu vou ceiar contigo. Nós vamos comer junto. Pergunto, você convida qualquer um para comer na sua casa? Não? Quem você convida? Pessoas que você tem afinidade. Pessoas que você confia. Pessoas que para você são pessoas queridas. Pessoas que você dá a permissão de conhecer os tesouros da tua vida. São essas pessoas que você permite entrar na sua casa. Jesus, ele disse assim, ó, eu estou batendo na tua vida. Eu estou dizendo, eu quero entrar na tua vida. Eu estou dizendo, eu quero ter essa intimidade, eu quero conhecer os tesouros da tua vida. Eu quero. Eu pergunto, será que Jesus realmente precisa bater na porta? Será que ele realmente precisa de ajuda, da sua ajuda, para que de fato ele possa transformar a sua vida? Não, porque ele é Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele conhece o teu coração, ele sabe tudo o que se passa com você, mas o Senhor, ele quer a tua permissão, porque ele sabe que sem a tua permissão, sem o teu aval, sem o teu querer, nada pode acontecer na tua vida. Nada vai acontecer na tua vida. Se você não permitir, nada pode acontecer na sua vida. E a gente, por muitas vezes, achando que fui eu que decidi, fui eu que escolhi essa igreja, fui eu que escolhi esse ministério, foi eu que escolhi, eu fico dizendo que agora é eu que também vou escolher as outras coisas. Não é assim. Não é assim. E quando nós achamos que nós estamos no controle, Deus, ele tira a mão. E ele não consegue ceiar conosco. Ele não consegue ouvir a tua voz ao ponto de poder responder às tuas orações. Porque ele diz, olha, fui eu te dei um desígnio, o que tu está fazendo com esse desígnio? Eu disse para ti, pega isso agora e começa a frutificar. O que tu está fazendo com isso? Tu está frutificando? Tu está gerando? Tu está produzindo? Porque se tu fizer isso, e tu quando clamar, quando tu falar, quando tu abrir a tua boca, as coisas vão acontecer. Olha que maravilhoso, gente. Olha que fantástico isso. Deus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele veio ao mundo, se manifestou carne, sabendo como era a nossa vida, para que nós pudéssemos entender que é possível que todo aquele que vive aqui nessa terra, mesmo estando sujeito ao pecado, mesmo estando sujeito às tentações da carne, é possível sim viver uma vida como Jesus Cristo viveu. Só que precisa que cada um de nós olhe para dentro e veja qual é o seu chamado. Jesus, ele nos conhece, gente, e por isso que ele bate a sua porta. Você está aqui hoje e é por isso que ele bateu na sua porta, porque ele te escolheu. E não foi para qualquer lugar, foi para estar aqui. Só que às vezes a gente vai deixando que as circunstâncias vão causando dentro de nós, por causa dos nossos pensamentos, um monte de dúvida. Deixa eu ver aqui, até separei um texto antes ali.
Salmo 94, verso 11. Olha o que diz lá. O Senhor conhece os pensamentos do homem. Que são o quê? Pensamentos vãos. A gente se esforça muito. E tem que se esforçar muito quando o Senhor não faz parte da nossa vida para viver uma vida melhor. Mas quando o Senhor faz parte da nossa vida, Ele continua conhecendo os teus pensamentos. Ele continua conhecendo o teu coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele esquadrinha o coração. Quem aqui já usou caderno de caligrafia? Já? Vocês lembram disso, não? Eu nunca usei aquilo, mas também nunca tive letra bonita. Até hoje. É feia pra caramba. Caderno de caligrafia tem um monte de linhazinha e tal. Para que é? É para deixar tudo certinho. Tem aquelas folhas de desenho que são tudo quadriculadinho também, né? Sim? Lembro disso na escola? Para quê? Para que você possa desenhar certinho. É a mesma coisa que essa palavra está dizendo. O Senhor, Ele esquadrinha, Ele põe e começa a olhar cada centímetro, cada milímetro do teu coração, do teu pensamento. Deus conhece. Ele sonda e Ele esquadrinha e Ele conhece tudo que está no teu coração. Imagine, o que você pensou agora? O que você veio pensando antes de chegar aqui hoje? Talvez você possa ter vindo hoje aqui pensando um monte de coisas vãs. Talvez você tenha chegado hoje aqui pensando em desistir de muitas coisas. Talvez até da própria vida. Mas eu quero te dizer, não é o que Deus preparou para você. Ele tem um desígnio, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado, para que você vá e dê fruto, resultado. Só que talvez os resultados não estão vindo, porque talvez você ainda não conhece de verdade aquele que está batendo a sua porta. Aquele que está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu ceiar, deixa eu ter comunhão contigo. Deixa eu ter relacionamento contigo. Jesus, Ele é muito bom. Olha o que fala Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu quem? Jesus. Eu vos aliviarei. Por que a pessoa chega ao nível de estar cansada e com uma sobrecarga? Porque não está ouvindo o Senhor. Porque não está abrindo a porta. Porque não entendeu ainda que foi o Senhor que te chamou. E por isso, você continua vivendo cansado. Por isso, você continua vivendo sobrecarregado. Ou seja, com uma carga maior do que você pode suportar. O que é o sistema de depressão, se não é uma carga maior do que a pessoa pode suportar? É isso. Só que isso é aqui dentro, ou melhor, aqui dentro, onde ela olha para tudo e para todas as coisas e parece que não vê uma saída. Mas o Senhor está dizendo, vinde a mim. Porque Ele abriu a porta, Ele está batendo na porta, Ele está chamando. Então, eu estou chamando. Quando a gente ouve o chamado, tem que ir. Quando Ele chama, a gente tem que ir. E quem vai e está cansado e está sobrecarregado, vai receber o quê? Alívio. Vai receber solução, aquela carga que você não pode carregar, que você não tem condições de carregar e que você não foi, por Deus, feito para carregar, Ele vai te aliviar. Ele vai tirar de sobre você.
Mas e por que você continua carregando essa carga? Por que essa sobrecarga você continua dizendo assim, não, eu consigo? Às vezes a gente lá em casa vai muito no mercado, né? Não sei de vocês, mas lá em casa o mercado é uma coisa de louco, né, amor? E às vezes eu dou uma criticada na minha esposa, porque a gente sai do carro com aquele monte de sacola, vai no atacadão e ela quer carregar toda a carga. Não, deixa que eu faço, não, deixa que eu levo. Não, vai na frente que eu disse, não, deixa que eu levo. E assim, traçando um paralelo com a nossa vida, às vezes é o que a gente faz na nossa vida. A gente vai trazendo coisa para nós que não é nossa. A gente vai se sobrecarregando com coisas que não foi feitas para nós. E a gente vai assumindo responsabilidade, coisa de um, coisa de outro, tomando para nós que não é nosso. E aí nós é que ficamos sobrecarregados. Ai, mas a minha mãe, porque o meu pai, tu não sabe do meu irmão, pastor, mas a vida é do teu irmão, a vida é da tua mãe, a vida é do teu pai. E a tua vida? Por isso que às vezes há muito conflito nos casais dentro de casa, porque fica trazendo o problema dos outros para dentro da sua casa. E não resolve os seus próprios problemas. Não cuida da sua própria casa. Não cuida da sua própria família. Não cuida do seu cônjuge. Não cuida dos seus filhos, mas está cuidando dos filhos dos outros. Fica se sobrecarregando com o problema dos outros. O Senhor diz, vinde a mim. E aí depois ele fala o que no outro verso? 29. E aí vocês tomam sobre vós o meu jugo. E aprendam comigo, porque eu estou sentado à mesa com vocês. A mesa, aquele momento de comunhão, não é para conversa, gente? Me fala aqui. Quando você senta com a família, quando você senta para almoçar, quando você senta para jantar, hoje quase isso não acontece, às vezes mais também, né? É um lá no quarto, é um lá na sala, é outro lá no... A mesa é o lugar da comunhão, do compartilhar, do ajustar. E quando a gente senta à mesa, ali é o lugar onde a gente compartilha as coisas, e até mesmo as coisas do coração. Tomai sobre vós o meu jugo, e vocês aprendam. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Gente, Jesus não é bravo. Jesus não é malvado. Jesus não é alguém que castiga. Jesus não é isso. Jesus, ele é amor. Entendam isso. Às vezes as pessoas olham para Deus num sentido de que Deus, é um juiz que vai me levar para o inferno. E por que eu digo isso? Porque muito tempo eu vivi, sabe como? Com medo do pecado. Porque eu não posso pecar. Ai, meu Deus, cuidado. Ai, os meus olhos. Ai, porque meus ouvidos. O que eu estou escutando? O tempo todo. Parece que se cuidando, porque, o pecado. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Ai, meu Deus. E tem muito crente que vive assim, se cuidando, porque, eu tenho que me cuidar, porque, não. Sabe por que isso? Porque ainda o evangelho ainda não se tornou automático na sua vida. Porque ainda você não vive no prazer de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque eu estou fazendo o que agrada aos outros. Porque eu estou fazendo o que agrada os outros. Deixa eu achar aqui o texto. Salmo 37, verso 4. Lá está 137. Salmo 37, 4. Isso. Olha o que diz. Agrada-te do vizinho.
da mãe, da esposa, o filho. Ai, pastor, eu não posso trazer meu filho na igreja, que é um terror. Ele ficou em casa lá jogando. Agrada-te do Senhor. E o Senhor vai satisfazer o desejo do teu coração, meu amado. Enquanto você toma a carga dos outros para agradar os outros, Deus não pode satisfazer os desejos do teu coração. E quando você nega o seu desígnio, o seu chamado, o que Deus colocou para você fazer, para você frutificar, Deus não pode responder a oração que você faz. Porque você está querendo e fazendo e buscando alívio todo dia, porque você está se sobrecarregando com coisas que não são suas. Que não foi o que Deus colocou e designou para você. E tem tipos de coisas que são sobrecargas. Tem sobrecargas que você traz sobre a sua vida. Tem sobrecargas que foram impostas sobre a sua vida. Você sabia disso? E essas são cargas hereditárias. Essas são pesos que você herdou que vêm da sua família. Essas são coisas que você herdou que são culturais. E que se você não olhar para isso e você dizer, chega, você dizer, eu rejeito isso da minha vida, eu não quero, eu não mais faço parte disso, porque agora a minha cultura é a cultura do reino de Deus, e agora eu entendi que eu fui chamado por Ele para um propósito, para um desígnio, para frutificar para o Senhor. Entenda que quando você entende isso, a sua vida por completo ela muda. E tudo aquilo que você dizia e pedia e dava como desculpa para não fazer as coisas para o Senhor, quando você começa a fazer e entender, automaticamente todas essas coisas vão acontecer. Eu vi hoje uma pessoa assim, que diz assim, é porque agora eu tenho que dar prioridade, pastor, para algumas coisas que agora eu decidi fazer na minha vida, por isso eu não vou no culto hoje. Eu disse, amém? Tudo que tu planta, tu colhe. E às vezes a gente vai fazendo isso, a gente vai dando desculpa, justificando certas prioridades. Por quê? Porque a gestão da minha vida não está sendo feita com sabedoria. Aí eu dou desculpa que eu não posso ir no culto, porque eu estou fazendo coisas que eu já deveria ter sido feito. E aí eu perco um chamado. Aí eu perco uma bênção, aí eu perco uma direção, aí eu perco uma resposta, aí eu perco um renovo, aí eu perco uma bênção de Deus na minha vida, porque eu não estou cuidando bem da minha vida, a gestão da minha vida está uma droga. Eu não estou sendo uma pessoa sábia. E a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer a Deus. Temer significa ter amor a Deus. E que quem tem amor, ele nega a si mesmo por amor ao próximo e faz o que agrada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o teu coração deseja? O que o teu coração bate forte? O que o teu coração espera? Qual é o sonho que está lá adormecido, esquecido? Qual é? E que talvez porque você um dia foi machucado e ferido, você nem toca mais naquilo, você nem fala mais naquilo, você nem lembra mais daquilo, você nem sonha mais aquilo. Eu pergunto, será que Deus é um Deus que não deseja, que não aprova os teus sonhos? Bem pelo contrário. Eu estava tentando procurar aqui antes, não achei, mas em Tiago fala que Deus ele não atende muitas vezes as nossas orações e não aquilo que está alinhado com a vontade do Senhor. Como Deus é bom, gente.
Olha o que fala lá em Jó 31:15. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Deus foi que te fez. Deus é aquele que já, desde o ventre da tua mãe, já tinha os planos dele para a tua vida. Agora eu pergunto, o que você tem feito com a sua vida? É o que Deus quer e está te chamando para fazer, ou você está fazendo o que você quer fazer? E tem algo que eu chamo de historinha. O que são as historinhas? São as coisas que eu conto para mim mesmo, para justificar, para não obedecer e cumprir a vontade de Deus na minha vida. Por um bom tempo eu contei algumas historinhas para mim. E eu fui justificando o meu comportamento, as minhas preferências, os meus gostos, a minha maneira de ser, para não fazer o que eu deveria fazer. Sabe que você é diferente, muito diferente de mim? É? Será que você também talvez não tenha feito isso na sua vida? Contado várias historinhas para justificar coisas que você deveria fazer, mas aí porque você diz eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sou apto, porque eu não sou capaz, porque isso, porque aquilo e porque aquilo outro, porque eu não tenho. Então eu não faço. Então eu não vou. Então eu não vou fazer. Por um bom tempo, no início da minha fé, eu olhava os meus amigos, e essa até foi uma pergunta que alguém me fez, e eu dizia assim, quero ser pastor. Olha que legal. Olha que legal. Ajuda as pessoas ficam felizes com ele. Olha lá, ele fala de umas coisas muito legal. As pessoas param para ouvir ele. E os meus amigos, eu via os meus amigos fazendo isso. Eu dizia, que massa. E eu também quero. E aí eu comecei a ouvir muitas histórias, muitas coisas que Deus fazia milagre, que Deus fazia o braço crescer, que Deus fazia a perna crescer, que a pessoa ficava, o cego podia ver, coisas que estavam acontecendo, e não na Bíblia, real. Eu disse, eu quero isso. E eu comecei a ouvir algumas histórias de coisas acontecendo na África, milagres, coisas sobrenaturais. Eu disse, eu quero ir para a África, eu quero pregar, eu quero ver um monte de gente, eu quero. E eu comecei a falar, eu comecei a sonhar, eu comecei a pensar essas coisas um tempo da minha vida. E eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui me envolvendo nas coisas de Deus, como vocês aqui, gente. Como muitos de vocês que hoje servem no ministério, hoje estão ali na rede infantil, estão lá na cantina, estão na recepção. E um pouquinho de cada uma dessas coisas eu vivi, eu fiz durante muitos e muitos e muitos anos. Eu fui consagrado pastor em 2022. Não faz 2 anos que eu sou consagrado a pastor. Mas eu sou cristão há 26 anos. E durante esses 24 anos da minha vida como cristão, muitos anos, eu sonhei, eu desejei, eu queria ser um pastor. Só que algumas coisas foram acontecendo. E eu comecei assim, eu não quero ser pastor. Eu comecei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso. Porque algumas coisas que tanto para mim, eu acreditava que era inevitável que aquelas coisas poderiam acontecer, quando alguns desafios começaram a surgir, e algumas coisas não se tornaram reais, eu comecei a balançar. Eu comecei a dizer assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero ser pastor. Eu quero só servir. E continuei. Continuei vindo na igreja, continuei sentado no banco ouvindo os cultos, continuei assando churrasquinho.
E às vezes até pregava. Eu não queria ser pastor. Só que, deixa eu lhe dizer uma coisa agora. Se tem um chamado de Deus para a tua vida, um dom, um ministério que Deus tem para a tua vida, e você não aceita e você foge, o bicho pega. Jonas foi cair na boca do peixe. Eu, graças a Deus, não caí na boca do peixe. Mas Deus vai permitindo muitas circunstâncias, muitas situações na tua vida para Ele fazer você abrir os olhos. E aí chegou um ponto que eu disse para Deus, tá bom, Deus, eu acho que tem algo aqui, eu não sei o que é, mas a partir de hoje eu digo, amém, eu aceito o que tu tem para a minha vida. Eu não sei o que é, mas a partir de hoje eu não vou te dizer mais não. Gente, cuidado com as coisas que tu fala. Uma vez eu orei a Deus porque eu vi que um homem de Deus orou assim. E ele disse assim, eu orei a Deus uma vez e pedi para Deus sentir o que Deus estava sentindo. E assim, e não foi fácil. E eu pensei, eu consigo. E eu orei a Deus isso. E eu orei a Deus. Eu disse, Deus, eu quero sentir o que tu está sentindo agora. E eu estava sozinho no meu secreto com Deus. Não ore isso, por favor. Eu senti uma dor, uma tristeza. Comecei a sentir algo muito, mas muito ruim. Porque eu comecei a sentir a tristeza do Espírito Santo com o seu povo. E Deus foi muito claro comigo, é isso que eu estou sentindo. Tristeza. Porque o meu povo não teme a mim, não me ouve e não me obedece. Eu chorava que nem criança. Eu sentia dor de alma. Por muito tempo aquilo aconteceu naquele momento ali. O que eu estou dizendo para você é, o chamado que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. E não negue o que Deus tem para a tua vida. O que Deus chamou para te fazer, você tem que fazer. Enquanto você ficar fugindo de fazer o que você tem que fazer, nada vai se alinhar na tua vida. E eu não estou largando profecia para você aqui a esmo. Não. A Bíblia está repleta de circunstâncias e histórias de homens que ficaram negando quando Jesus bateu a porta. Quando Ele chamou, vinde a mim. E eles negaram o chamado. E as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Provérbios 19, 21, olha o que diz. Muitos propósitos há no coração do homem. Quantas coisas tem no seu coração de que você quer fazer? Hein, gente? Olha para o irmão do teu lado e diz assim, você quer fazer muita coisa? Responde agora, responde. Aí o Senhor responde. Eu sei que tu quer fazer muita coisa. Eu sei que tem muito propósito. Eu sei que tem muito desejo aí. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode ter muito desejo no teu coração. E nós lemos antes que Deus, Ele quer fazer o que o teu coração deseja quando nós agradamos o Senhor. E o que é agradar o Senhor, se não permanecer no desígnio dEle? Permanecer naquilo que Ele quer para a sua vida? Eu tentei por muitos caminhos, gente. Eu tentei fazer muita coisa que me agradava. E, de fato, por um tempo, eu fiquei muito bem.
Por um tempo, eu estava feliz, meus negócios, tá acontecendo. Só que daqui a pouco parece que não estava mais acontecendo. Só que daqui a pouco parece que eu não estava mais feliz. Só que daqui a pouco parece que tudo aquilo que eu estava construindo era um castelo de areia. Que era só vir o vento, soprar, e tudo aquilo caía abaixo. Porque não era o desígnio do Senhor que permanece. Porque o que permanece na sua vida e vai para o céu é o propósito de Deus. Os teus propósitos aqui na terra são palha, são feno, são madeira. E que quando o Senhor nos chamar, vai tudo passar pelo fogo. Só que palha, fogo e feno, queima ou não queima? Queima. Por isso que ele diz que as nossas obras têm que ser o quê? De ouro, de prata, de bronze. As nossas obras têm que refletir o desígnio de Deus na nossa vida. O Senhor é bom, gente. Romanos 10, 11, olha o que diz. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E por que essa palavra, pastor? Porque por vezes a gente fica em dúvida. Porque por vezes eu fico pensando, o que será que eu tenho que fazer então? Onde será que é o meu lugar? O que será que eu devo ir? Aonde eu tenho que fazer? O que eu tenho que servir? O quê? Entenda uma coisa, Deus ele sempre vai nos dizer o que nós devemos fazer. O como fazer as coisas, Deus ele nos deu sabedoria para desenvolver. Agora, o que tu tem que fazer, aonde tu tem que servir, o teu propósito, Deus ele vai dizer para você, Deus ele vai claramente te ir falando. Como que ele fala, pastor? De diversas formas. Deus ele fala pela sua palavra, Deus ele fala pelo testemunho do Espírito Santo no teu espírito, Deus ele fala através de outras pessoas. Deus ele fala de diversas formas. Deus ele vai dando sinais. E ele vai falando da maneira que você vai entendendo. E cada um tem o seu jeito. Porque Deus é um Deus que trata com cada um na individualidade de cada um. Na maneira que você consegue entender, ouvir, perceber o Senhor. Só que entenda que Deus ele não é Deus de confusão. Todo aquele que nele crer em Jesus, não vai ter dúvida. Não vai ser confundido. Não vai achar que ele está no lugar errado. Não vai achar que está fazendo as coisas erradas. Não vai achar que não sabe qual é o seu caminho. Não, ele tem clareza, porque ele crê. E qual o problema hoje da igreja? A incredulidade. Conhece a palavra, mas não crê na palavra. João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir um rio de água viva. Ou seja, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai te direcionar, vai te trazer resposta, vai te trazer luz, vai te trazer tudo que você precisa. Você não vai ser confundido. Por que você está em dúvida, gente? Por que você está em dúvida, meu irmão? Por que você se sente confuso? A igreja hoje, ela se perdeu no espiritualismo do negócio. A palavra de Deus ela é muito clara, muito prática, muito verdadeira, muito transparente. Só que, infelizmente, o movimento que se criou e que hoje tem se tornado forte é que eu preciso estar sentindo um monte de coisa para ter certeza que Deus está comigo. Eu preciso, porque se eu não sentir, não é Deus.
Mas não é o que a palavra diz. Porque se você crê na palavra, a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Ah, pastor, mas tu está dizendo que a gente não sente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode depender do que você sente para você fazer o que deve fazer. Quer ver? Uma das coisas que a palavra fala, e ela é muito clara. Quem crer em mim e se batizar, será salvo. E o que a gente ouve em relação a isso? Ah, mas eu não estou sentindo ainda. Eu não estou sentindo, né, Fabiano? Eu não estou sentindo ainda que é a minha hora. Tá, vem cá. Você precisa sentir ou você precisa ler, crer e obedecer? Vocês estão vendo, gente, como a gente fica confuso? Como a gente cria confusão? Não é o que a palavra diz. Antes de criar todas as coisas, houve um concílio no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eles conversaram, a liderança conversou, e disse assim, vamos fazer isso. E fizeram o quê? Tudo o que a gente pode ver hoje. Eles não perguntaram para o homem, vamos fazer o homem, quer ser feito? Eles não perguntaram para os animais, como tu quer que seja feito isso? Não. Deus tem a sua vontade. E a vontade de Deus ela é soberana sobre todas as vontades. Se Deus disser que vai ser feito, vai ser feito. Se Ele disse que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele disse que se você crer, como diz as Escrituras, e você então fizer o que Ele está dizendo, do teu interior vai sim fluir rio de águas vivas. Aí eu pergunto, você crê como diz as Escrituras? Você faz o que a Escritura diz, ou você faz aquilo que você sente que deve fazer? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Ai, hoje eu estou cansado, não estou sentindo de buscar Deus. Tá bom. É ou não é assim, gente? Sim ou não? É a verdade. Só que a verdade, ela incomoda, né? Sim ou não? Incomoda. A verdade incomoda, ela me incomoda também, mas a verdade cura, a verdade liberta, a verdade salva, a verdade transforma, a verdade prospera, a verdade traz unção, a verdade ela é aquilo que pode transformar toda a tua vida e que quando você abrir a tua boca nos céus, vai acontecer. É a verdade. Só que se você quer se enganar, e o Senhor falou, olha, não se engane. Porque tudo que você plantar, você vai colher. O Senhor adverte. Não te engana, meu querido. Porque a gente mente para nós mesmos. A gente conta historinha para nós mesmos. Para justificar o desejo do coração. O Senhor disse, o teu coração é enganoso. Para de escutar o teu coração. E faz o que a palavra de Deus diz. Para de escutar o que os outros dizem, o que os outros falam, e faz o que a palavra de Deus fala. E aí você vai ser abençoado. Viva você a tua fé e não queira viver a fé do outro. O problema do crente é, mas olha o fulano, olha o Beltrano. Ele fica se comparando. Cada um tem um desígnio. Cada um tem um chamado. E Paulo foi muito feliz quando ele disse, a igreja, ela é feita por muitos membros. Pode a mão direita, a mão esquerda, dizer para a mão direita isso ou aquilo, tu não faz falta. Não, tu não interessa. Não, olha, porque tu é assim. Nossa, como tu é feia. Não pode. Porque a mão direita e a mão esquerda são necessárias no corpo de Cristo.
Você é necessário no corpo de Cristo. Você é a igreja. Ah, pastor, mas eu tenho muito defeito. Não interessa, Deus não olha para o teu defeito. Deus não olha para o teu pecado, que para ele o teu pecado já foi perdoado por ele, meu amado. Agora importa você olhar para a cruz, olhar para Jesus e dizer assim, eu realmente não sou nada sem o Senhor. Amém? Então lá em João 20, 24, olha o que acontece. Olha que maravilha. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava lá. E disseram os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Ai, Tomé, né? Os 11 não, né? Já era o total era 11, porque um se enforcou, né? Então os 10 estavam lá e viram Jesus quando ele ressuscitou. E Tomé dormiu no ponto, não viu. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal, e ali eu não puser o dedo, e não puser a mão do ladinho, de modo nenhum eu vou. Cuidado com a tua língua, meu amado. Cuidado com as tuas palavras. Porque quando tu lanças palavras, quando tu falas tuas palavras, a Bíblia diz que ela tem poder de vida ou de morte. Cuidado. E olha o que acontece. Passados, então, 8 dias, eu imagino Tomé se batendo. E eles diziam assim, tu viu Jesus? Nossa, olha só, realmente tu viu? Ele restou, ele tinha carne. Os 10 felizes, contando como Jesus era, quando ressuscitou. Tu viu? E Tomé lá, não acredito vocês estão loucos, não pode. Eu não vi, não vou acreditar. Quanto crente assim, né? Uns contando as bênçãos e outros assim, mas na minha vida, né, tá louco, isso não pode ser verdade. Eu duvido. É ou não é, gente? Passado 8 dias, estavam ali reunidos os discípulos e Tomé agora estava com eles. Eu imagino, né? Agora ficou grudado, agora não solta mais, eu quero ver. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Como é que Jesus entrou? As portas estavam trancadas. Olha que interessante. Olha os detalhes da palavra. Pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E ele veio por causa de Tomé, gente. Ele veio por causa do cara ali. Jesus está aqui hoje por causa da tua incredulidade, meu irmão. E ele não precisa de tranca, não precisa de porta. Ele está batendo. E se você não crer, se você não abrir a porta do teu coração, não tem o que ele possa ver. E aí ele falou para Tomé, o que ele disse? Tomé falou, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E logo disse a Tomé, ele falou para Tomé, agora o crente, põe aqui então, bota aqui o teu dedo aqui, olha aqui. Chega também, põe a mão aqui do lado, não foi o que tu disse lá 8 dias atrás? Não seja incrédulo, mas seja alguém que crê. Seja alguém que crê. Meus amados, esse homem andou 3 anos com Jesus. Esse homem andou 3 anos com Jesus. É como se, imagine, você viesse durante 3 anos, todo dia, aqui no culto, ouvindo a palavra, ouvindo, falando, ouvindo e falando, e ainda assim não acredita. E Jesus falando, olha, eu vou ir, olha, eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Vocês vão comer o meu pão, ou seja, a minha carne, que é o pão, vocês vão comer do meu sangue, tomar do meu sangue. Vocês vão. Vocês viram os milagres, vocês viram eu multiplicar pão
multiplicar peixe. Vocês viram eu transformar água em vinho. Vocês viram eu ressuscitar Lázaro. Vocês viram. E tu não crê nisso? Você viu um monte de coisa até hoje. E ainda continua não crendo que Deus pode transformar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu ministério? Creia, meu amado. Creia, creia. Creia em nome de Jesus. Creia, porque Ele pode transformar a tua vida. Em Atos 1, do 6 ao 8, olha o que diz. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que você vai restaurar o reino de Deus? Isso aqui, quando Jesus tinha ressuscitado, né? Pode continuar. Ele respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai ele reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis então poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, o importante não é o tempo. Sabe o que é importante? É você cumprir a missão que você recebeu, o desígnio, o chamado de Deus para a tua vida. Não importa se é hoje, não importa se é amanhã, não importa o que está acontecendo agora, não importa o que vai acontecer amanhã, o importa é que se você está dando fruto. O que importa é se você entendeu o teu chamado. O que importa é se você entendeu o teu desígnio. O que importa é isso, não é o tempo. Não é o tempo. O Senhor não te chamou para saber o tempo. O Senhor ele te chamou para você cumprir o que Ele disse para você fazer. E você está fazendo? Você está cumprindo? Você está sendo quem Ele chamou para você ser? E olha que aqui, olha que maravilhoso isso. E quando acontece esse tempo aqui, olha o que acontece aqui em Atos 2, 14 ao 18. Olha que maravilha. Então se levantou Pedro com os 11. Já tinha agora 12, porque eles pegaram mais um apóstolo. E erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens, eles não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Do que ele está falando aqui? Da festa de Pentecostes, onde eles receberam o Espírito Santo que Jesus disse que viria. E daí? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que já foi, profetizado. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, sobre você, sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas irão profetizar. Os vossos jovens, eles vão ter visões. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu vou derramar do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro, depois que ele entendeu o chamado dele, porque quando Jesus tinha morrido, Pedro largou tudo e voltou a pescar. Largou tudo. E o Senhor tinha dito para eles: olha, esperem, olha, eu vou ressuscitar. E ele foi lá e voltou a pescar. E Jesus chega para ele assim: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me ama, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. E Pedro disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eis então apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro tinha sido chamado, Pedro tinha recebido um desígnio, Pedro tinha recebido uma comissão de ser alguém, o pastor de ovelhas, ser o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha voltado para pescar. Você está voltando
para onde você não deve. O Senhor te chamou para quê? Hein? O Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre nós. E lá em Atos 2, 37 ao 41, olha que maravilha que acontece. Então, Pedro dá esse discurso, ele está cheio do Espírito, e ele começa a falar de Jesus para aquela galera toda, que estão chamando dos caras tudo bêbado, e ele diz, todo aquele discorre falando sobre Jesus, e daí o que acontece? Ouvindo eles estas coisas, ouvindo eles que Jesus os havia chamado, ouvindo eles que Jesus morreu por eles, ouvindo eles que eles tinham um propósito para cumprir, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos? Seu coração, como é que está? Seu coração está como? Está compungido? Você está se sentindo tranquilo? Ou seu coração está inquieto, porque talvez você não está cumprindo o chamado que deveria? E olha o que acontece. E aí Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja então batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E então vocês vão receber o dom do Espírito Santo, o mesmo que está sobre mim, o mesmo dom que está sobre mim, vocês vão receber. Olha que maravilha, gente. E aí, pois para vós é a promessa, para os vossos filhos, para todos que também estão longe, isto é, para todos quantos o nosso Senhor chamar. Ele te chama nessa noite. O Senhor está te chamando, não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu, por isso você está aqui hoje. E ele fala depois ali, olha o que aconteceu, e com muitas outras palavras ele deu testemunho, e chamava a atenção, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Se naquele tempo, Pedro já falava que era a geração perversa, o que vamos dizer hoje, gente? O que nós vamos dizer de hoje? Salvai-vos. Salvai a sua vida, porque o Senhor te chama. E aí depois do 41, olha que maravilha que acontece. Então, os que aceitaram, porque tem os que não aceitaram. Os que deram ouvidos, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantos, todo mundo? 3.000 pessoas. Não tinha alto-falante, não tinha JBL, não tinha microfone, gente. Eu só imagino 3.000 pessoas, Pedro gritando, e os caras lá no fundo, assim, o que ele disse? E aí, todo mundo, não, ele falou isso, ele falou isso, ele falou isso. 3.000 pessoas foram salvas, foram batizadas, tiveram a sua vida transformada. E sabe o que eles fizeram depois disso? Olha ali, ó, Atos 2, 42, segue o barco. E aí eles fizeram o quê? Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na palavra de Deus e na comunhão. Tem gente que não conhece a palavra, tem gente que não quer andar com os irmãos, tem gente que vem para o culto e sai correndo, vai embora, não fica na comunhão. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas... Pergunto, por que será que tem essa palavra perseverar? Porque não é fácil. É fácil aguentar a verdade da palavra? Sim ou não? Gente? É fácil tomar as lambadas na cara às vezes? Não. É fácil a comunhão? Fala a verdade, gente. É fácil? Não, por quê? Porque tem pessoa que é diferente de mim, porque tem pessoa que pensa diferente de mim, porque tem pessoa que faz diferente de mim, porque tem pessoa que gosta diferente de mim. Por isso que ele diz, perseveravam. Porque é para andar junto,
porque é para continuar buscando a palavra, porque é para continuar sentando à mesa e compartilhando pão para edificação, porque é para continuar orando junto. É para isso que o Senhor nos chama. Deus, ele quer te tirar das coisas erradas, para te colocar num reino para que você seja abençoado. Deus, ele quer te libertar das tradições desse mundo, da cultura errada desse mundo, da carga que você tem trazido sobre a sua vida, seja hereditária ou que você mesmo traz, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o teu coração deseja. Mas o problema é que a gente não está buscando agradar o Senhor, não está buscando a viver dessa maneira. E o 43, e em cada alma tinha temor, em cada um daqueles 3.000 e poucos tinha temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? Milagres aconteciam, coisas extraordinárias aconteciam, coisas que ninguém esperava acontecia. E o 44, todos os que creram estavam separados, juntos. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e bens que tinham, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles olhavam, eles tinham um olhar para o necessitado. E eles compartilhavam do que tinha para os necessitados. O que foi com a proposta que nós fizemos agora, nos últimos dias para a Páscoa? O que foi? Olhar para os... E vocês olharam? Por quê? Porque tinham tudo em comum. Porque a maneira de resgatar o propósito de Deus dentro de nós, de ser um verdadeiro cristão, de amar quem está perdido e necessitado. Quem nós estamos cuidando, quem nós estamos frutificando, a quem nós estamos fazendo e transmitindo aquilo que temos recebido. É isso, gente. É esse o amor de Deus para conosco, é esse o desafio da nossa fé de hoje, é isso que o Senhor quer resgatar em cada um de nós, o amor, o chamado, o propósito, aquilo que de fato talvez você vem lutando tanto tempo para conquistar, mas não tem alcançado, porque o teu olhar está desviado, porque o seu coração está em dúvida, e você não está focado naquilo que deveria.